Assim, Martelli, a primeira questão, para mim, é a situação de quando você imita um macaco se dirigindo a uma pessoa negra, você está sendo, obviamente, racista. Quando você imita um macaco, como foi o caso ontem, para um jogador negro e também para jogadores brancos, você tem aí um caso de racismo e de xenofobia. Porque Agravante pelo país. A América Latina, de modo geral, as pessoas ignorantes da América Latina, elas se referem ao povo brasileiro como macaco. Perfeito. Né? O Brasil tem uma língua diferente do continente, é o único país que fala português. Algumas questões também. Eu acho que todos nós somos bem parecidos aqui no continente americano, apesar da questão da língua. Falta até um pouco de autorreconhecimento nos nossos hermanos, de modo geral. Pra mim, assim, o que a gente tem que pensar é... A Conmebol, em algum momento, será que ela já propôs aos clubes, quando eles assinam o regulamento, a possibilidade de você punir, de fato, a instituição em caso de uma atitude racista? Porque, assim, num primeiro momento, me parece ontem que essa atitude racista e xenófoba desse torcedor, ela tem a cara da Conmebol, que nunca tomou uma atitude mais dura com relação a esse tipo de coisa que acontece nos estádios, esse tipo de crime que acontece nos estádios. Porque é muito fácil você falar, não, a gente vai punir o indivíduo, claro, mas é preciso punir também as instituições. Claro. Porque eu faço essa pergunta, muitas vezes talvez a gente está culpando a Conmebol, e ela tem culpa, obviamente, mas eu não sei se os clubes, principalmente os clubes de fora do Brasil, porque o Brasil me parece ser a principal, ou talvez a única vítima hoje no continente sul-americano com relação a isso, se os clubes eles já foram consultados a respeito disso e se eles não pularam fora do barco, porque assim, pra mim a única solução, indo na linha da Gabi, seria o seguinte, ó, o torcedor do Cerro Porteño cometeu racismo, cometeu crime de racismo e xenofobia. É o seguinte, o Cerro Porteño está excluído de todas as competições da Conmebol por 5 anos em qualquer categoria. Ah, mas aí não vai sobrar time pra jogar. Vai sim! Você chama o time da 5ª divisão da Argentina, se for o caso, pra jogar. Uma hora os caras vão parar de fazer isso, entendeu? O cara vai guardar o racismo dele pra ele. Então, assim, a Conmebol, ela tem culpa, sim, porque ela deveria, como entidade máxima, falar: é o seguinte, vocês não vão assinar coisa nenhuma. O regulamento hoje diz isso. Quem cometer racismo no estádio, o torcedor, a instituição vai ser punida 5 anos, é muito, 2 anos, Tá bom, coloca 3 anos. Isso aí, não isso joga a tem que ser próxima, discutido. tá Bom, excluído. exemplo, né? Isso tem que ser Exatamente. discutido. E assim, esse ato racista de ontem não era pra ter acontecido, porque a Conmebol e os clubes já deveriam ter tomado uma atitude a respeito disso. É muito simples. Você tem que punir a instituição. Claro, identificar o indivíduo e ele responder criminalmente, já que racismo é crime, pelo menos aqui no Brasil e em muitos outros lugares. E pronto, e acabou. Não tem mais discussão, gente. É muito simples você começar a punir os clubes e aí, alguma hora vai acabar. Ou alguma hora vai só jogar times que não tem ali a ficha suja, entendeu? E ponto final, e acabou. E se torna ainda mais piada a partir do momento em que a Leila convoca a coletiva de imprensa hoje à 1h e ela diz: olha, eu não queria expor isso, mas eu liguei pro presidente da Conmebol e ele não atendeu. Eu não consegui falar com ele. Todo mundo sabe o que aconteceu ontem. Todos os meios de comunicação que trabalham com esporte, seja no Brasil, seja em outros países aqui da América do Sul, todo mundo noticiou o que aconteceu. Não tem como o Alejandro não ter visto. O que ele tava fazendo? Ah, não, mas ele é eles presidente da eles Conmebol. estão vendo há E muito aí, tempo, eu né? Tenho a tô... impressão que se o presidente do Cerro Porteño liga, talvez ele atenda. Porque a Conmebol, ela não tem uma relação tão próxima com os clubes brasileiros. Sim. A Leila fala sobre isso, sobre como os times brasileiros que já são dominantes em campo e vem ganhando a Libertadores há tanto tempo, não conseguem ter essa força nos bastidores para lutar por uma questão que é tão importante. E essa união dos clubes brasileiros, eu entendo a decisão da Leila, eu acho que você tem que pedir a exclusão e concordo com vocês quando você fala de excluir os times que cometem esses atos, mas se isso não acontecer, eu acho que a gente pode chegar no ponto da união dos brasileiros em falar, então Conmebol, Não joga mais. não vou mais jogar. E acho que quando a gente chegar nesse ponto, aí sim você não tem mais outra questão que não a solução. Isso vai ser solucionado aí. E os brasileiros têm o poder e devem ter a capacidade de fazer isso em algum momento. Eu duvido que a Conmebol vá banir o Cerro Porteño da competição.
mesmo no Sub-20, ou mesmo da Libertadores Também acho muito profissional. Acho muito E o difícil. seu Portenho já tá fora, né? Já tá meio desclassificado, pô. Tomou de gente, 3 ó, do Palmeiras ontem. Conclua aí, tá Brunão. tabela, Conclua mas aí, Brunão. eu acho que o caminho vai ser esse. Eu acho que a solução só vai ser encontrada quando tivermos uma união dos times brasileiros pra boicotar, de certa forma, a Conmebol. Porque não é a primeira vez e parece que não vai ser a última vez que os clubes têm que cobrar esse tipo de coisa. A fala do Luigi, a gente tem que bater muita palma pra esse menino, porque ele vai sozinho, questiona ali. Ele questionou o repórter. Falou, pô, e aí, você não vai perguntar sobre o racismo? E além de exigir muita personalidade, é o tipo de coisa que eu imagino que só tá tomando o tamanho que tá tomando por conta dele. Porque a gente já viu muitos casos de racismo em que o jogador sai calado ou guarda pra ele e não consegue se manifestar, não encontra forças nesse momento difícil pra falar sobre isso. O Luigi encontrou, ele foi muito forte e por isso que teve toda essa repercussão que eu espero que aumente e espero que leve aí, que os clubes brasileiros não sejam só escritores de notas de repúdio. Sim. E comecem a agir ao lado do Palmeiras, porque a Leila tá de parabéns. Ela falou, se não for com a Conmebol, vai ser com a FIFA. E a gente vai até o final. Eu espero que seja assim. Ela foi muito clara, né, quando ela disse, olha, eu tentei falar com o Alejandro, ele não respondeu, não atendeu a ligação, a gente vai tentar resolver na Conmebol, os advogados do Palmeiras já estão conversando com os advogados da CBF pra tentar resolver essa situação, porque tem uma questão de federação também ali envolvida, mas ela foi muito clara de que, olha, se a Conmebol não resolver, a gente vai até a FIFA, isso não vai ser um problema pro Palmeiras. E ela também depois fez uma outra colocação de que se o presidente da Conmebol não atender as ligações dela, não é um problema, porque vai ter o sorteio dos grupos da Libertadores e a Leila vai estar lá. E ela disse, olha, se ele não me atender, ele vai ter que me receber presencialmente. E só uma outra coisinha também que eu acho que é importante a gente citar aqui. A Leila disse na entrevista coletiva que depois da partida, os membros do Palmeiras foram tentar fazer a denúncia, né? Porque é um caminho que é indicado, é a orientação que você faça uma denúncia depois que esses casos acontecem. E aí, quando o diretor de futebol do Palmeiras chegou, o policial disse sim, é só uma brincadeira. Gente, é muito... Pelo amor de Deus. Eu vou te falar